Lembrando que esse vídeo conterá spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Então caso você não tenha lido os últimos 2 capítulos e se incomoda com spoilers, eu recomendo não ver esse vídeo. Mas agora se você tá em dia ou não liga pra spoilers, só bora lá. Porque hoje vamos falar do maior unboxing das histórias dos mangás. Esto es algo magnífico. Talvez o unboxing mais esperado do milênio. Vocês sabem do que eu tô falando, só bora. No primeiro capítulo a gente tem o Kenjaku e ele tá ameaçando o Kogane a simplesmente ir lá e adicionar mais uma nova regra, já que ele tem ponto suficiente pra isso. E essa nova regra seria que não podem mais entrar pessoas no jogo do abate. Mas assim, isso vai contra outras regras. E lembrando, todas as regras do jogo do abate são pétreas. Elas não podem intervir umas nas outras. Elas não podem retroceder. Então, ele fala que não pode. Porém, bem naquela hora, o Kenjaku mostra que, ó, eu não sou Game Master, muito menos você. Isso é verdade. Eu criei, mas eu não mando. Porém, o Tengen é. E o Tengen é meu mais novo Pokémonzinho que eu peguei depois de desgraçar a Yuki. E assim, ele pode quebrar essas barreiras a qualquer momento. Lembrando, existem várias barreiras enormes espalhadas pelo Japão. E bem, e se o Tengen quisesse acabar com os planos do Kenjaku, era só desfazer uma das barreiras que é destruir todas. E assim todas as barreiras seriam desfeitas. Só que aí tem um porém. Porém muito grande aí no meio. Se ele faz isso, 1000 anos tentando perpetuar a paz e não permitindo que essa energia amaldiçoada se espalhasse tanto, seria jogar no saco. Ia voltar àquela época desgraçada de 1000 anos atrás. Então o Tengen não queria chegar a esse ponto, por isso que ele tinha pedido 2 guarda-costas. E aí o Kogane fica em dúvida, mas bem, acima de tudo vem ele preservar o máximo possível o jogo do abate. Então já que ou quebra todas as barreiras e o jogo do abate acaba agora, ou ele preserva por mais um tempinho, ele adiciona essa regra. E obviamente o Kenjaku não quer derrubar as barreiras de qualquer jeito, era uma ameaça que meio que tava mais pra um blefe, porque ele quer a fusão com o Tengen, etc. Então ele não ia desfazer, ele precisa dessa barreira. Porém, ele conseguiu o que ele queria, e aí no meio daquela barreira ele acaba encontrando um presentinho pro Sukuna. Sim, o cadáver do original Ryomen Sukuna. Inclusive esse cadáver já tinha sido mostrado lá no início do mangá, acho que na primeira arte de divulgação de Jujutsu Kaisen, o normal, sem ser o Zero. Então, cara, bem da hora. Eu sempre pensei que aquele corpo ali no início não era aleatório e tá aí. Ó o bicho ruim. Já avisei que vai dar merda isso. Enquanto isso a gente vê o Amaki conversando com o pessoal falando que, ó, tá na hora do Satoru Gojo voltar. E sim, tá mesmo na hora porque a Anjo está de volta. Ela não morreu depois daquela bocada do Sukuna barra Megumi. E ela está bem, mais ou menos. Ela perdeu um braço, tá com o resto do corpo todo deslacerado. E mesmo com toda a cura que foi feita, não é o suficiente ainda. E inclusive ela não tem mais condições de batalhar. Até se perguntam se ela poderia ir pra outro corpo. Poderia ser uma boa solução. Só que aí fala, não. Por que você acha que os feiticeiros aceitaram no final das contas todo esse plano do Kenjaku? É porque eles queriam voltar e eles não sabiam como transformar seus corpos em objetos amaldiçoados. Na verdade, ninguém sabe como o Sukuna fez isso. Então agora a Anjo não tem opção. Ela tem que soltar o Satoru Gojo sem as condições anteriores. Enquanto isso, a Hana também se pergunta, e o Megumi, o que a gente vai fazer com ele? Porque a gente sabe que ela adora ele. Temos a mesma conversa entre o Itadori e o amigo dele, falando quanto ele foi covarde a vida toda e como é que ele agora lutar ao lado do Itadori. A cena em si é bem legal porque dá uma inspirada melhor no Itadori, mas ele se pergunta se o Itadori vai continuar com isso de querer enfrentar o Sukuna. Inclusive, que ele não tá mais dentro dele. Isso soa meio estranho. E ele fala que ele vai sim, afinal de contas, ele agora consegue utilizar a energia amaldiçoada sem o Sukuna, e é bem simples o motivo. Inclusive, muitas pessoas estavam se perguntando como o Itadori ficou muito mais resistente do que ele era antes. Porque no momento que o Sukuna foi lá usar o feiticinho para transformar o Itadori em um objeto amaldiçoado e tirar o dedo para enfiar no Megumi, soou muito estranho, na verdade. Porque eu adoro comer coco. Isso o tornou um objeto amaldiçoado que está mergulhado na energia de Sukuna. Mais ou menos como rolou com o cadáver de Sukuna. Porque tudo indica que o cadáver do Sukuna não se deteriorou nem nada do tipo. Porque ele também se tornou um objeto amaldiçoado antes dele morrer. E aí dividiu os dedos. E aqui rolou a mesma coisa. Claro, no Itadori agora é por completo um objeto amaldiçoado. E ele diz que se ele puder matar o Sukuna, ele vai comer o que tiver pela frente. E aí muita gente pensou que o Itadori vai comer alguma coisa bizarra, etc. Eu não acho que vai rolar isso. Acho que vai ser uma coisa bem mais específica. Mas sim, Itadori terá novos poderizinhos nesse final. Inclusive porque eu acho que no estado atual dele, ele consegue resistir ao Sukuna, com o lance dele ser um objeto amaldiçoado. Mas ele não consegue bater de volta tão bem. Logo em seguida, o Itadori mostra que ele tem um plano para salvar o Megumi. Inclusive, tanto o Yuta quanto a Maki também acreditam nesse mesmo plano. Só que aí tem um porém. A gente vai ter que lutar de qualquer jeito, não tem muito o que fazer. E é o Sukuna.
É o fodendo Ryomen Sukuna. Tá bom que ele tá com 15 dedos, mas ainda é o Sukuna. Logo em seguida ele também tem um diálogo bem legal com o Chozo. E ele também entrega um documento com a verdade sobre seus irmãos. E fala que eles vão estar sempre com ele. E aí o Itadori lê aquilo e descobre uma coisa. Muita gente acha que o Itadori vai comer os irmãos dele. Isso seria bem bizarro. O que ele já tem uma ligação com ele e ele não sabe. Eu acredito mais nessa segunda hipótese. Acho que ele não vai comer os irmãos dele. Inclusive porque ninguém sabe onde estão os outros. Então eu acho mais provável esses fetos já terem sido utilizados de alguma maneira no Itadori e ele não tá sabendo. A mamãezinha colocou na papinha dele quando era bebê. Mamãezinha muito questionável, né? Depois temos um monólogo interno da Shoko e ela tá falando do sonho do Gojo como um todo. Ele falava sempre que ele ia vencer, o que ele ia realizar no final das contas. E de como ele queria ensinar seus alunos a serem fortes e espertos. Ele acha que ninguém mais devia ficar sozinho àquela altura do campeonato. E com ela se lembrando de tudo aquilo, ela fala que todos aqueles monstros se reuniram naquele lugar por ele. Então agora, volte, Satoru Gojo. E aí, gente? Começamos o último capítulo. Todo mundo já se prepara pra abrir a porta dos fundos, lá do reino da prisão, só que fala, pô, vocês vão querer abrir esse negócio aqui mesmo? Ah, por que não? Ah, deve ser porque a gente não sabe quanto tempo ele tá lá dentro, porque o tempo no reino da prisão funciona de uma forma totalmente diferente, e imagina se sai todo loucaço. Não ia dar bom não. Eu também acho. Então eles vão lá pro campo de treinamento do colégio Jutsu, vão pra longe, bem pra longe mesmo. E aí deixam bem posicionadinho, e aí, salmão. Sumiu correndo da prisão? Ela destruiu a porta dos fundos? Ela até se pergunta, por acaso o Satoru Gojo é algum tipo de pecador? Ele pode ter sido vaporizado. Vocês não falaram isso. E aí do nada começa um terremoto absurdo. A gente tem uma fala do Kenjaku falando assim, olha só, eu peguei o reino da prisão, joguei dentro a mais de 800 metros uma placa tectônica, coloquei um monte de maldição de nível especial pra vigiar, que mesmo que o Tengen deixasse o reino da prisão, a porta dos fundos exposta, e soltasse o Satoru Gojo, eu ainda poderia te matar. Hello? Como essa cena arrepiou cada pelo do corpo até em lugar que eu não sabia que tinha. Satoru Gojo, depois de mais de 1000 dias selado, finalmente retornou pra nós. Cara, que cena maravilhosa. Isso aqui parece que nem ia mais acontecer. O pessoal já tá até desistindo. A gente vai na teoria. Satoru Gojo não sairá do reino da prisão, mas aconteceu, tá aqui. O maluco voltou mesmo. Por acaso dormiu bem, gostou da estadia. E aí, já escolheu? Como assim? Escolheu já suas últimas palavras? Naquela hora o Gojo já ataca com todas as forças dele de uma só vez no Kenjaku pra matar ele. E ele é salvo por outra pessoa, obviamente Sukuna. Mas deu pra ver que ele deu uma suadinha naquela hora, sabe? Deu um trimelique na espinha. Até pra um cara que é totalmente seguro de si, tremeu na base só com a chegada do cara. O Gojo já se toca que roubaram o corpo do Megumi e fica um pouquinho preocupado no início, mas em seguida já aceita tudo isso, se livra de figurante do jeito que a gente ama mesmo, só com um soquinho. Esse cara já tava irritando, pra ser sincero. E o Satoru Gojo voltou mais debochado que nunca, porque naquela hora o Kenjaku fala, olha, lembra que a gente prometeu o Sukuna ainda não luta com ele, que a gente tinha feito uma promessa. Ih, pau mandado, o Sukuna virou pau mandado. Ele voltou chato, hein? Voltou mais chato que antes. O Gojo já esperava uma ligação desses dois otários, só que não esperava que eles seriam tão próximos. E ele tem outra coisa pra fazer antes de lutar com o Sukuna também. O Sukuna se lembra da frase, uma pessoa incrivelmente forte deve ser sozinha, e serei eu quem vai te ensinar o amor. Naquela hora ele pensa um pouquinho bem, ele escuta o que o Gojo tem a dizer e o Gojo só quer saber, quanto tempo eu fiquei dormindo lá? Ele fala que é dia 19 e por incrível que pareça, tudo bem, tinha passado um tempinho, mas foi só isso? Nossa, eu pensei que já tava em dezembro, quase janeiro, mano, só 19 dias de selamento, tá bom que pra ele foi muito mais, ou muito menos, sei lá. Mas pro resto do pessoal, um pouco mais de 2 semanas, sinceramente, muita desgraça em pouco tempo. O Ken já começa a zoar o Gojo falando, não, você é muito romântico no final das contas, você quer fazer uma surpresinha pra gente na véspera de Natal? Ah, não é isso, é que eu não quero comemorar mais de um aniversário por morte. Então já acaba tudo no dia 24, igual ano passado. Caraca. Na hora que o Kenjaku pergunta pra ele se ele acha que realmente vai ganhar, o Gojo se lembra de uma frase que tinha dito lá no início do anime pra o Itadori. E entre você e o Sukuna completo, quem ganharia? Ah, uma boa pergunta. E eu acho que daria um trabalho. Quer dizer que você perderia? Não, eu venceria. E assim encerra o capítulo, com um dos maiores mitos retornando, com um retorno triunfal, né? Porque esse capítulo foi muito bom. Muita gente já tá assumindo que ele vai apanhar, etc.
no meu chute, gente, ele não vai apanhar. Ele vai ser uma das coisas mais decisivas nesse final de todas. Então, eu acho que ele talvez vença o Kenjaku e até mesmo o Sukuna. Só que aí tem um porém. Tem o cadáver do Sukuna, que é um objeto amaldiçoado. E eu acredito que sim, aquilo ali vai ser um fator decisivo. E o Satoru Gojo pode até vencer de primeira, mas ele vai ser derrotado depois. Então, me dá um pouco de medo do que pode acontecer a partir daí. Mas no tempo, vamos lembrar, o destaque são Itadori, Yuta, Maki, até a Hana acredito que vai participar também, pra enfrentar o Sukuna e salvar o Megumi. E eu ainda vou fazer minha aposta, Nobara vai voltar. Ai, mas não tem como, porque a migração e extinção... Não, ela vai voltar, calma, vai, confia. Eu vou postar minhas fichas nisso até o fim. É verdade. Mas bem, comenta embaixo o que você achou do retorno de Satoru Gojo, o feiticeiro Jujutsu mais poderoso de todos os tempos. Tava com saudade? Pô, mano, eu li o mangá de Jujutsu Kaisen inteiro em 2021, logo após o anime acabar. Então, assim, já faz uns 2 anos que eu não vejo Satoru Gojo. Tem gente que já não vê ele há 3. Então, assim, saudades desse cara. Já tá com muitas saudades. Bem, comenta aí. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder, se torne membro, que vai me ajudar muito. Se puder, compartilhe também e ative o sininho, que o YouTube tá desativando de todo mundo, tá? Eu me despeço de vocês, falou e fui!